Graça e paz. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o ID de Jesus. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 28, versículo 18. Foi um pouco em cima da hora, né, pastor? Mas amém, Deus sabe de todas essas coisas, né? Mateus é capítulo 28, versículo 18. Versículo 19 até o 20. Eu sei que já está ali, mas vou ler na minha versão aqui, que fala: Cristo, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas, todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por essa oportunidade, Jesus, de ministrar a tua palavra. Que mais uma vez, meu Pai, a tua graça possa ser estendida à minha vida, meu Pai. Que de alguma forma eu possa ser instrumento aqui para os meus irmãos, Jesus. E que de alguma forma, meu Pai, a tua palavra possa alcançar pessoas aqui, meu Pai. E somente o teu nome possa ser glorificado, somente a ti, meu Pai. Que toda honra, toda glória é dada a ti, agora e para todo sempre. Amém. Amados, vou falar nessa manhã que o Espírito Santo, apesar que eu já ministrei essa palavra aqui, mas eu entendo que quanto mais eu ouço, mais eu aprendo, né? Porque algumas pessoas aqui já pegaram aquele anúncio da poupança Bamerindos. Quem se lembra desse anúncio? O tempo passa, o tempo voa, e o quê? E a poupança Bamerindo continua numa boa, né? Porque era da minha infância. Mas de tanto eu ouvir essa palavra, o JP estava falando assim: que música é essa? Nem sei, né? Não era nem nascido, nem pensava em nascer, né? Mas quando eu era pequeno, todo dia eu ouvia essa música. E hoje eu tô com 42 anos e não saiu da minha mente. Por quê? Porque de tanto eu ouvi. Amém? Então, a palavra do Senhor, também o ID de Cristo é para toda igreja, amém? É por isso que está assim, o chamado de Cristo para a igreja. Este Cristo, amado, que nós conhecemos, é a imagem de Deus, de semelhança de Deus, de um Deus invisível. O primogênito é de toda a criação, pois nele foram criadas, amado, todas as coisas, não são algumas as coisas. Todas as coisas foram criadas por eles. Nos céus, na terra, todas as invisíveis e as visíveis e as invisíveis. Sejam trono, sejam soberano, quer principados, quer potestade. Ele é o cabeça da igreja, amados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes, amado, de todas as coisas. Então, por isso, eu falo que Deus não existe. Que é isso? Deus não existe? Deus não existe. Porque se eu falasse que Deus existe, ele foi criado por alguém. Sim ou não? Sim ou não? Eu existo, você existe, a igreja existe. Porque nós fomos criados por alguém. Então, o que Deus é? Deus é. Quando Moisés ele vai falar, quem é o Senhor? Ele fala o quê? Eu sou o grande, eu sou. Ou seja, ele é. Ele não existe. Ele é. Ninguém criou esse Deus. Ele que criou todas as coisas. Amém? Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, é o corpo da igreja, amados. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas ter primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo sangue de Cristo, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, pelas vossas obras da carne, antes de nós conhecemos esse Cristo, amado, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse versículo, geralmente, amado, que nós lemos nessa manhã, é interpretado como se tivesse 3 mandamentos, ou seja, ir, batizar, fazer discípulo, ou seja, ensinar, como no verso 20 fala, ensinando-os a guardar todas as coisas, não somente pregar, amado, mas a guardar todas as coisas. Mas, na verdade, a grande comissão, ela gira em torno do mais imperativo deles, que é fazer discípulos. Ele não nos dá uma opção, ele nos dá uma ordem, que é fazer discípulos. O papel da igreja, amado, não é lotar o templo, o papel da gente é fazer discípulos. Então, fazer discípulos, ela envolve 3 passos. Qual é? Ir, batizar e ensinar. Principalmente os 2 últimos, que é batizar e ensinar. O batismo, ela aponta para as decisões de crer em Cristo. E quem quer se batizar aí, quem está na dúvida, procure o pastor Abel e o diácono Mauro, que eles já vão abrir as turmas para quem quiser se batizar. Ah, pastor Robson, eu estou na dúvida. Procurem eles, que eles vão dar um direcionamento, vão tirar essa dúvida aí de vocês. Amém? Quem não foi batizado? Então, quando uma pessoa cria em Cristo, ela deveria ser batizada. Não há nenhum cristão, amado, nenhum crente no Novo Testamento que não tivesse sido batizado, amados. E a história continua, a igreja continua, a palavra de Deus continua, porque ela não morreu, amados. E um dos princípios que eu quero falar aqui nessa manhã então, qual foi a última mensagem que Cristo deixou para a igreja? Qual foi a última mensagem que Cristo deixou para a gente, amados? Foi o ide. E quando a Bíblia ela vai falar de ide, ela está falando que a igreja deve crescer de fora para dentro, não de dentro para fora. Né? Eu me arrisco a falar nessa manhã que aqui, quando nós estamos aqui no templo, Deus nos serve. Como assim, pastor? Deus nos serve. Quem recebeu a presença do Senhor hoje é diante do louvor aqui. Então, Ele te serviu com a presença dEle. E que o Espírito Santo vai falar através da palavra aqui. Ele está falando, Ele está te servindo. Então, a gente aqui somos o que? Abastecido para lá fora pregar a palavra de Deus. Então, o crescimento não é de dentro para fora, é de fora para dentro, fazendo discípulo, fazendo a igreja do Senhor. Então, de acordo em Marcos 16, verso 15, que diz, ide o quê? Por todo o mundo. Para você acordar, ide por todo o mundo. Então, amados, qual o verdadeiro significado desse ide? Se eu pegar esse versículo de Marcos 16, verso 15, e levar para o original, ou seja, para o grego, vamos ver que este verbo ide não é de ir. Não é de ir? Não é de ir. Então é de quê? Sim, fazer discípulos. O original grego. Então, não adianta eu ir e não fazer discípulo. Porque tem gente que vai, mas não faz discípulo. Não adianta chegar, mas tem que chegar fazendo discípulos, amados. As pessoas hoje estão concentradas apenas somente em ir. Mas em ir para qual propósito? Nós temos que ter um propósito ao qual Deus nos chamou. Na sua empresa, amados, eu não posso ir. Tu acha que Deus colocou você nesse trabalho somente para trabalhar?
É somente para você pagar as suas contas? Não. Deus te colocou lá dentro para você pregar a palavra dele. Porque tem lugares que os pastores, os diáconos, os obreiros não vão poder ir. E pastores e diáconos e obreiros, nós trabalhamos, seja no Uber, seja no táxi, seja em empresas, Deus nos colocou lá não só para trabalhar, é para compartilhar aquilo que Deus nos chamou, que Deus nos restaurou a todas as sortes de bênçãos materiais e espirituais. Então aproveita, amado, esse momento de você estar empregado, né, nessa empresa multinacional, nacional, em termos jurídicos, eu não sei. Aproveita de pregar a palavra de Deus, porque Deus te colocou lá para esse propósito. Não é somente para você dar um testemunho que você estava desempregado e você fez uma campanha e Deus abriu as portas. Não é somente para isso, é para pregar também a palavra dele. Seja grato àquilo que Deus foi grato com você. As pessoas hoje estão concentradas apenas em ir. Elas enfatizam sobretudo o it, o fato de então estão indo. Mas o ponto-chave aqui na pregação e no versículos, amados, é indo para onde? Indo fazendo o quê? Igreja, falei discípulo. Igreja, fazei discípulos. Qualquer um, amados, pode ir. Sabe disso? Uma seita, ela pode ir. O ateu, ele pode ir fazer discípulo. Um incrédulo pode ir fazer discípulo, amados. Uma determinação de igreja que prega heresias, elas podem ir fazer discípulos. Mas o fazer discípulos é que não é para qualquer um. Só em cima da pregação do Evangelho, só em cima da pregação da palavra, que é viva, que é eficaz, que fazemos discípulos. Que é a palavra verdadeira, quando a palavra fala que ela é viva, é porque ela tem vida. Porque ela fala através de você. Eu vi um dia no Instagram que Billy Graham ele colocou assim: seja uma Bíblia o qual o mundo não lê. Muito forte isso, né? Seja uma Bíblia, seja um exemplo de um cristão. Você não precisa falar muito. Deus quer o quê? Mais atitude do que a gente. Às vezes tem gente que só fala, mas não tem uma atitude de um cristão. Amém, igreja? Somente a pregação do Evangelho que tira o homem do pecado e dá dignidade a ele, amados. Sem o Evangelho verdadeiro, amados, é possível fazer espectadores para os cultos. É possível fazer público para as apresentações de igreja. Eu fui numa certa igreja aí para ver a cantata de Natal, amados. E no início eu estranhei porque eu achei mais show do que falando realmente do nascimento de Jesus Cristo. Eu olhei assim para minha esposa e falei, caramba, onde é que eu tô? Tô no teatro ou tô numa igreja? Aí depois de 20 minutos de cantata, que foi o desenrolar da cantata de Natal, o verdadeiro significado. É possível fazer consumidores, amados, para o mercado gospel. Quantos cantores aí, amados, que estão sendo pagos para cantar música gospel? Sabe que esse mercado de música gospel está crescendo. Hoje algumas emissoras estão até colocando, né, algumas parcerias com alguns cantores crentes, né, que eles estão vendo que esse mercado, esse público cresce, enche, dá audiência. Quantos pastores que se perderam nesse meio, amados? Porque eles estavam querendo, assim, agradar mais o público do que a Deus. Certo pastor aí,
que fez um certo comercial. Isso está sendo gravado? Eu não vou falar. Mas vocês sabem. E ele sendo conivente com o homossexualismo, querendo agradar esse público. Nada contra, nós amamos. A Bíblia fala: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas a gente não tem que permanecer como veio, nós temos que lutar. Nada contra. Mas ele querendo agradar, mas esse público, alguns pastores estão querendo corrigir a Bíblia. Que isso? Quem é esses homens? Está querendo reescrever a Bíblia. Quem são esses miseráveis homens? A Bíblia fala: ai daquele que tira o quê? Um tio também ia falar. Fala que a Bíblia está ultrapassada. Quem são esses caras para falar isso, amados? Aí eu acredito mais em Deus. Sabe por quê? Eles falam que a Bíblia está ultrapassada, mas até hoje a Bíblia faz milagre. Aí eu acredito mais em Deus. Então, amados, querendo agradar o público, tem hora que vocês vão ter que escolher ou se vocês vão ser de Cristo ou não. O apóstolo Paulo fala assim: não vivo, mas o quê? Quem tem que viver na sua vida? Então vamos, amados. Vamos até o final. Fala com o seu irmãozinho, falta pouco. Só não será possível fazer discípulos como Cristo ordenou. A igreja não foi chamada, amados. Eu não fui chamado. Vocês não foram chamados, amados, para o sucesso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, amados, sabe para quê? Para a fidelidade. Nós fomos chamados para isso. Um dia, quando Deus te der uma oportunidade de você ser famoso, é para você fazer discípulo. Se nós medimos sucesso com base no mundo, que o mundo prega aí, o que é ter sucesso para o mundo? Fala aí, por enquanto eu bebo uma água. O que é ter sucesso? Para você acordar. Fala aí, igreja. Vamos lá participar. Eu falei aqui que eu vou trocar ideia, não vou pregar. Fama, isso aí, mais o quê? Isso aí. Exato. Isso é sucesso para o mundo, né? Agora você pega essa visão de sucesso que o mundo tem. Os apóstolos, eles tiveram isso? Não. Os apóstolos, amados, então todos eles seriam o quê? Fracassados. Sim ou não? Sim ou não? Derrotados. Não seriam? Se nós tivéssemos essa visão que o mundo tem de sucesso. Pedro, como ele foi morto? Crucificado, pastor. De cabeça para baixo. André, irmão de Pedro, um dos primeiros seguidores de Cristo, amado, foi torturado. E Tomé morreu após ter sido perfurado, amado, várias vezes. Então esses homens nunca teriam pisado no chão da fama lá em Hollywood. Nunca. Se sucesso é ter dinheiro, é ter fama, aparecer na televisão, então esses homens seriam os homens mais fracassados de toda a terra. Então, igreja do Senhor, nós não somos chamados para o sucesso. Fomos chamados para a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Então, no dia do acerto, de conta, Deus, Ele não vai me perguntar. Ele não vai te perguntar: quantas vezes, Robson, você ministrou aula na escola bíblica?
Quantas vezes, pastor Austin, você ministrou o louvor? Ô Nanã, quantas vezes você tocou esse teclado? Deus não vai te perguntar isso. Quantas vezes você pregou? Não vai te perguntar isso. Quantas vezes vocês vieram para a igreja no domingo de manhã e no domingo à noite ou terça e quinta? Deus não vai te perguntar isso. No dia do acerto de conta, a pergunta será: o que é que você pregou? É diferente. Apenas ir, amados, não basta. A ordem do mestre é que façamos discípulos. Então, como fazemos isto? Indo pelo mundo, pregando o evangelho. Na sua casa, pregar a palavra. Nós falamos na EBD que Ezequias, quem estava na EBD aí? Deus falou o quê? Ezequias o quê? Vamos lá, vamos ver se vocês prestaram atenção. Hã? Põe a tua casa em ordem, isso aí. Põe a tua casa em ordem. Ele colocou? Hã? Colocou? Não. Ele foi egoísta, omisso. Falou o quê? Senhor, eu estou doente. Eu quero a cura na minha vida. E Deus, pela sua misericórdia dele, deu a cura. Porque Deus, ele é Deus. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser, não faz, ele é Deus. Ele não vai mudar de ser Deus. Não vai. Ah, hoje eu vou louvar. Hoje eu estou triste, não vou louvar a Deus. Mas Deus vai continuar sendo Deus. É a gente que está perdendo. Ah, hoje não vou para a casa do Senhor porque eu estou triste. Amado, é você que está perdendo, não é Deus. A questão é essa. Então, amados, é lá na tua casa, na tua empresa, é no trânsito, é no ônibus, é no Uber, é no táxi. É isso. Até podemos continuar encarando o ID, desde que esse nosso ir necessariamente vai resultar no ir de pecadores a Cristo através da santa palavra. Deus não está preocupado, amados, com o seu resultado. Deus não está preocupado com o resultado da igreja. Deus está preocupado com a pregação do evangelho. Isso que ele está preocupado. Sabe por quê? Deus não está preocupado com o resultado. Sabe por quê, igreja? Porque o resultado não é seu. O resultado é dele. Por isso que Deus, ele sabe da nossa natureza. Ele já sabendo disso, ele não divide a sua glória com ninguém. Quando alguém é usado por Deus para curar, para libertar, para ministrar, e quando a palavra faz efeito, caramba, eu orei, a pessoa foi curada, foi liberta, foi isso, expulsei, foi aquilo, né? Para ele não se gloriar, o resultado não vem seu, o resultado vem dele, quem dá o crescimento é Cristo, amado. Deus não vai cobrar o que ele não mandou você fazer. Deus não vai te cobrar o que ele não mandou eu fazer. Deus vai cobrar o que ele mandou eu fazer e você fazer. Isso sim, ele vai te cobrar. Você deve se preocupar de pregar o evangelho. Vocês se lembram, nós vamos se lembrar agora da palavra do semeador, que está em Marcos, no capítulo 4, versículo 26 ao 29, que diz assim, que eu vou ganhar tempo. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, não é para você dormir não, ele dorme e acorda de noite e de dia. E a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Por que Cristo fala que o semeador foi dormir? Por que ele fala isso? É porque é isso que a igreja deve fazer. Descansar e depois semear. Não é o sono da preguiça. Não é o sono do cansaço do trabalho. Não é o sono da indolência, amado. É o sono de quem já fez a sua parte. É isso.
Então, porque quem faz crescer uma semente pequena, amado, ele vai potencializar e gerar frutos em nosso Cristo, amado. Esse versículo fala que o papel de semear, plantar, regar é da igreja. Você prega, nós pregamos, e quem dá o crescimento é o nosso Cristo. Paulo plantou, e Apolo o quê? Vamos lá, igreja. E Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi a Nova Vida. Foi eu, foi os pastores, foi o diácono, foram os membros, foi os obreiros, não. Quem deu o crescimento foi Cristo. Então, é Deus que age na pequena semente. Como fala, o infinitamente grande já está ativo no infinitamente pequeno. 2. Fazei discípulos. Fazer discípulos, amado, não é para falar, vai lá na minha igreja, que tem gente que é assim, né? Vai lá na minha igreja, porque tem um milagre esperando por você, não é? Vai lá na minha igreja, que X igreja resolve. Quem já ouviu falar acertando isso aí? Fazer propaganda da igreja. Não estou falando que é errado, mas desde o momento que a igreja toma o lugar, mas é de Cristo, é errado. É a igreja que faz milagre, amados? Será que é a água que faz milagre? Quem faz milagre? É Jesus, isso aí. Agora eu pergunto para a igreja, para vocês. E se Deus não realizar o milagre? Fui lá na Nova Vida, no culto de terça-feira, o diácono Jesse, que está ali atrás, não está na unção. Orou por mim e nada saiu, e nada aconteceu, e nada fez. Aí vai botar o quê? Aquela igreja é fraquinha. Aqueles pastores e diáconos que oram lá é fraquinho. Os obreiros então nem se falam. O Júlio, quando prega, Senhor meu Deus, né, Júlio? Oh, meu Deus! É maneiro quando o Júlio ora, eu gosto. Caiu fresquinho, né, não, pastor Miguel? Caiu fresquinho, não estava aqui no esboço, não. Então, amados, se não acontecer, e aí? Na EBD hoje eu falei, amados, que milagre, amados, mais que seja bom, ele não muda ninguém. Claro, estou tirando, né, algumas pessoas até. Sabe por quê, amado? Às vezes milagre não muda ninguém, não são para todos. Se milagre mudasse alguém, a igreja estava cheia. Hoje à noite, amados, muitas pessoas que vieram hoje de dia amanhã não vão vir à noite. Me desculpe. Milagre não muda ninguém, não, amados. Não vou falar ninguém, que eu não vou me arriscar. Já, quando eu falei isso, me interrogaram. Mas milagre mudou a minha vida, amém. Estou falando de tudo. Mas a maioria não muda, senão a igreja estava cheia. Aí a igreja fala, a igreja não está cheia por causa de culpa de X, de Y e de Z. Se mudasse a vida dessas pessoas, elas não vinham para X, não via a vida de Y e não via a vida de Z. Ela olhava para Cristo. Por isso que milagre não muda ninguém. Milagre muda as coisas por fora, mas não muda as coisas por dentro. Cristo sempre soube que milagre, amado, era passageiro. Sabe por quê? Quantos de vocês aqui, nessa manhã, pediram um milagre e Deus fez? Aqui, quem? E quantos de vocês estão pedindo um milagre de novo? Quantos? Sabe por que nós esquecemos? Porque a primeira luta, eu estou me incluindo nisso aí, tá? Quando Deus está demorando a fazer, que a gente pensa, nós interrogamos a Deus, sim ou não? Senhor, por que está demorando isso?
Estou orando há tanto tempo e nada está acontecendo na minha vida. Sim ou não? Quem nunca fez essa oração? Hã? Quem nunca fez essa oração? Só tem santa, sou eu que fiz. Sou eu que fiz essa oração, né? Ninguém. Todo mundo, como diz a pastora, é espiritual, né? Cuidado, Deus vai te levar hoje, hein? É espiritual, né? Amados, milagre só muda as coisas por fora, não por dentro. Quem nunca evangelizou Deus? O que é isso? Eu já evangelizei Deus. Sabe como? Tua palavra, Senhor, diz em Isaías 53. O Senhor já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. Quem nunca evangelizou a Deus? Botou a Deus contra a parede. Achamos que eu vou botar Deus contra a parede. Pedi, dá-se-vos-á. Quantas vezes nós mencionamos para Deus? A tua palavra diz, Senhor. Não é? A gente estamos evangelizando Deus. Achamos que Deus não sabe disso. Que se foi Ele que inspirou os seus profetas, os seus homens de Deus, para escrever a palavra para a gente. Achamos que Deus não sabe disso, amado. Deus sabe. Então, milagre aí, tu já esqueceu do teu primeiro milagre. E tu está pedindo o segundo. Se você se lembrasse, nós nunca deveríamos fazer esse tipo de oração, amados. Sabe por quê? Porque milagre não muda a tua vida e não muda a minha vida. Muda o que foi aqui, ó. Se nós somos discípulos de Cristo. Isso faz toda a diferença. Quando Cristo, ele cura o leproso, Cristo mandou que ele não dissesse nada a ninguém. Eu fico me perguntando, como uma pessoa é leprosa e Cristo vai falar, não fala nada a ninguém, e daqui a pouco essa pessoa está com a pele que nem de bebê. É uma coisa que Cristo fala, não fala nada para ninguém, eu não preciso falar nada. As pessoas já irão ver que eu estou bom. Sim ou não? Em Marcos, no capítulo 1, verso 44 e o 45, fala, tem muitas explicações, plausíveis, mas eu quero ficar com uma. O mestre não queria ficar conhecido, amados, como alguém que fazia milagres. Não somente. Ele não queria ficar conhecido somente por fazer milagres, maravilhas. Por isso, sempre mandava que os curados por ele não dissessem nada a respeito. Eu me lembro muito daquela série, me corrija, Gabi, se eu estiver falando o inglês errado, Chosen. É mais ou menos, acertei. Acertei ou não? É, mais ou menos, 7,5, né? 7,5. Eu me lembro de uma cena, para mim, foi a melhor. Eu não me lembro o nome do discípulo. Ele fala assim, olha, tu vai lá, fala com as pessoas o que você viu e o que você está vendo quando está andando aqui comigo. Aí ele olha, mas esse discípulo era manco. Né? Aí ele olhou assim, Senhor, vou falar com as pessoas que o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor salvou. As pessoas não vão acreditar em mim. Olha eu aqui, o Senhor parece que não está vendo, olha eu sou manco. Como que eu vou chegar numa cidade e falar que Deus cura? Hein, Tiago? Que eu sou manco. Sabe que nessa série fala, né? Cristo fala ali, né? Fazendo o tratado de Cristo. Ele falou, o maior milagre é esse. Que você não foi curado, mas continua me adorando. Esse é o maior milagre, irmão. Eu falei, Jesus, é verdade. Quando de nós fazemos cara feia, quando Deus não faz, ficamos de pirraça com esse Deus. Será que, eu sei que bênçãos materiais nos alegram, não sou hipócrita de falar isso. Eu estou vendendo o meu carro, quero pegar um carro mais novinho, que beba menos. Não vou me alegrar se Deus me der um carro novo, vou me alegrar. Mas será que isso é o cerne da mensagem aqui de Cristo? Por isso que fazer discípulos
não é apresentar Cristo, amados, como Papai Noel. Vá lá na igreja que Deus vai fazer. Vai lá na igreja que Deus vai realizar. Vai lá na igreja que Deus vai curar. Cristo, amado, não é Papai Noel. E não apresentar o que Ele pode nos dar, e sim o que Ele representa para nós, irmão. Isso Cristo deve ser para nós. Por isso que Cristo, aos poucos, estavam revelando aos apóstolos que Ele era, eu sou o Filho de Deus. Quando Cristo fazia alguns milagres, falava, não fala nada para ninguém. Ele falou para algumas pessoas. Mas quando Ele ressuscitou, falou, eu morri e ressuscitei. Falam para todos. Falam para todos, igreja. Que Ele morreu e Ele ressuscitou. Isso é o nosso papel. Quando passamos aqui o ano, no dia 31 de janeiro, o bispo ele me deu o microfone para eu orar. E no culto de terça-feira eu fiz a mesma coisa. E eu falei que haja nesse ano de 2025 mais a presença de Deus em nossas vidas. Mais a presença dEle. Sabe por quê, amados? Quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu entendo o que eu estou passando na minha vida. Se não está nada legal no meu mundo material, na minha vida financeira, eu entendo por que eu estou passando por aquilo. Eu entendo passar pela tribulação, pela circunstância. Por isso que Davi ele fala, afasta de mim tudo, mas menos o quê? O teu. Ele entendia. Ele entendia. Depois que ele fez essa oração, ele entendeu o porquê ele estava passando por aquilo. Porque ele desejou mais a presença dele. Quando Cristo fazia alguns milagres, eu falei já, Cristo, amado, está nos mostrando que o Evangelho não está fundamentado no que Ele faz, mas sim está fundamentado em que Ele é. Este sistema pode parecer um pouco bobo, às vezes vocês já falaram, eu já ouvi isso mais de 551 vezes, e hoje será a 552 vezes. Sabe por que alguns temas sempre se repetem? Porque Cristo, como onisciente, Ele vê a deficiência da sua igreja. Muitas das vezes, nós não estamos fazendo o nosso papel como igreja. Por isso que alguns assuntos é sempre levado, é sempre pregado. Ele demonstra, amado, como o nosso evangelho, amado, está mundanizado. Veja, algumas igrejas estão se preocupando mais em encher o templo de pessoas, mas não se importam em fazer discípulos. Eu fiquei muito feliz, amados, que meu cunhado, eu já falei isso, há 2 anos atrás, ele se batizou na igreja Atitude. É uma igreja que está na moda, né? Antigamente era Lagoinha, agora é Atitude, não sei qual, dá 3 anos qual vai ser a outra. Tomara que seja a Igreja Nova Vida de Inhaúma. Mas eu me lembro que ele falou que o pastor lá teve que fechar uma parte da praia. Se batizaram 1.200 pessoas na praia. Não teve nem lugar para batizar na igreja. Teve que se batizar na praia. Amados, fiquei feliz que o meu cunhado estava no Natal, ele falando que nem assim, de Deus. Quando eu fiquei maravilhado quando ele estava falando assim de Cristo. Né? Fiquei feliz. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que está só preocupado de encher o templo ou de fazer discípulo? Eu me lembro, amados, que... Rapaz, eu perdi a minha folhinha aqui. Eliseu, Elias fez discípulo. Tu nota que no versículo, muitas das vezes é interpretado errado.
Porque ele fala assim, eu quero a porção do teu espírito, Elias. E esse espírito está com minúsculo. Então não pode ser o espírito de Deus. Quem é capaz, agora eu penso, quem é capaz de suportar, amado, o dobro de Deus em sua vida? Ninguém. Não conseguimos nem ficar 1% de pé se Deus manifestar a unção dele sobre as nossas vidas. Se o Espírito de Deus é o próprio Deus, então Deus, ele não se multiplica. Deus, ele é um só. Deus não se multiplica. Elias não podia dar, amados, o que era seu. Ele podia dar, eu só dou o que é meu, pastor. Mas que não é dele, não pode dar. Sim ou não, igreja? Você dá o que não é seu, tem gente que quer dar, mas não pode. É errado. É seu? Não é seu, então devolve. Que espírito é esse, amado? Que espírito é esse que Eliseu estava pedindo para Elias? Caráter. Comportamento. Eliseu teve Elias para se inspirar, para imitar. Outra coisa que eu aprendo com Eliseu, andou com pessoa que sabia mais do que ele. Quer aprender alguma coisa? Aprenda com pessoa que sabe mais do que você. Outra coisa, andou com uma pessoa para servir de exemplo e dar instrução. Que resultado faz quando você anda com pessoas que sabem mais do que você? Que resultado aconteceu com Eliseu quando ele estava andando com Elias? Elias fez milagres? Sim ou não? Fez. Mas a Bíblia fala que Eliseu fez o dobro de milagre que Elias fez. Sabe por quê? Porque Elias, amado, ele teve oportunidade de se contaminar, de fazer parte da panelinha ali do rei, mas ele não se contaminou. Por isso que Eliseu viu um grande homem de Deus. É isso, amado. Fazer discípulos, amado. É isso. Fazer discípulo é mostrar o caminho por onde você passou. Eu vejo alguns testemunhos, às vezes algumas pregações, que quando Deus tira um homem lá do lamaçal, do pecado, essas coisas todas, tem gente que fala mais do testemunho dele do que próprio da palavra. Aí ele fala 90% do que ele foi quando era do mundo. Aí quando falta 1 minuto para terminar a pregação, fala assim, foi Cristo que me libertou. E não é esse que é mostrar o caminho. Tá certo que o testemunho ele edifica, mas o testemunho maior é o testemunho de Cristo, amado. Então, amados, fazer discípulos é entender que devemos apenas mostrar o caminho e nada mais. Se lembram de André? Quem se lembra de André aqui? O discípulo. Ninguém? Todos? Algumas pessoas. As pessoas falam mais de quê? Pedro, Tiago, de João, um monte da transfiguração, os discípulos mais amados, Pedro, Tiago, João, Paulo, né? Todo mundo fala de Paulo. André, amado, era quase anônimo perto dos outros. André, sabe quem era o irmão de André, amados? Quem? Pedro. E nós ouvimos mais falar de Pedro. Sim ou não? Se você vai colocar no Google quem foram os discípulos de Jesus Cristo, André vai ser o último ou o penúltimo. Eu nunca vi ele... Põe aí, pode colocar. Nunca vai ser o primeiro. Vai ser Pedro, Tiago, João. Mas André... Mas quem mostra o caminho para Pedro é quem? André. André, amados. Quando alguns gregos quiseram ver Cristo, eles procuraram Filipe, e Filipe falou, André, pode ver Cristo? André, pode.
Mais tarde, amado, aquela passagem que todo mundo sabe, que Pedro pregou e ganhou quantas almas? 3.000? Foi 5.000 almas? 5.000 almas, foram isso? 3.000 almas para Cristo. Numa só pregação. Porque quem mostrou o caminho foi André. Mas a questão não são as 3.000 almas. Não são a multidão, amados. Não é. Mas sim o fazer discípulo. De mostrar o caminho. Agora eu falo, o mérito foi de Pedro ou foi de André? Muitas pessoas vão falar, foi de Pedro. Vou respeitar a sua opinião. Mas a minha opinião, o mérito foi de André. Porque foi ele que mostrou o caminho. É isso. Se ele não mostrasse o caminho, será que Pedro, nós falaríamos hoje de Pedro? Será que se André não mostrasse o caminho para Pedro, será que Pedro estaria na história que ele, numa só pregação, ganhou 3.000 almas para Cristo, amor? Essa é a questão. Só mostra o caminho. Cristo influenciou, amado, bilhões com apenas 12. Com apenas 12 homens. Nossa influência não vem do número de seguidores no Instagram, no Facebook, isso, aquilo, outro, que temos, mas de seguirmos a Cristo. Não precisamos fazer 10.000 discípulos, assim como Cristo não fez. Precisamos somente de mostrar o caminho. Enquanto nós falamos às multidões, permanecerá o fracasso e o mundanismo nas nossas igrejas. Mas se nós mostrarmos o caminho, nós faremos discípulos do Senhor nesse mundo. Às vezes vocês nunca vão ser um André Valadão, Josué, Brandão, né? Valadão, Valando. Às vezes vocês nunca vão ser o André, como é que é aquele Brunet, Tiago Brunet. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado somente de mostrar o caminho. Porque Ele é o caminho. Ser um evangelista é ser um porta-voz do Senhor. Seja um porta-voz de Deus. Somente de Deus, amado. Então, igreja, vamos estar obedecendo uma ordem do mestre. Eu me lembro não, em leitura, eu vou acabar com esse testemunho aqui, que já são meio de um. Teria mais... Quem tem 1 minuto aqui para eu falar isso? Então tem 1, 2, 3, 4, já tenho 5 minutos. 6, 7, mais outro? Ninguém? Só 8 minutos. Então, amados, eu me lembro de 2 pregadores importantes da história. George Whitefield e John Wesley. O Whitefield, amado, era o mais conhecido por suas pregações. Ele pregou, pastor Miguel, 18.000 sermões. Tu já pregou isso? Eu não preguei nem o 10% desse cara. Eu não tirei. O cara pregou 18.000 sermões. Na Escócia, amado, teve uma ocasião que ele pregou para 100.000 pessoas. Olha. Apesar disso, hoje é biógrafos, nem sei se essa palavra existe hoje ainda. Existe? Nem sei. Eles apontam que o Whitefield, geralmente, ele deixava seus convertidos sem nenhuma organização, fazendo que seu trabalho tivesse curta duração, praticamente em vão. Hoje, poucos crentes reconhecem o Whitefield. Quem reconhece aqui? Quem já ouviu falar aqui? Mas quem já ouviu falar de John Wesley? Quase todo. John Wesley, amado, é reconhecido por milhões de crentes, portanto, que algumas pessoas, mas conhecem aqui.
Porque os dois, amados, eram pregadores, avivadores de avivamentos, itinerantes, faziam grande cruzada. Mas John Wesley era também, sabe o quê? Um organizador de fazer discípulos. Ele criou uma estrutura, amado, organizacional, para cumprir o seu propósito. Portanto, que até hoje, essa estrutura ficou conhecida como a Igreja Metodista, sim ou não? O nosso fundador da nossa igreja, Bispo Roberto Macalister, estamos aí, mais de 100 igrejas, nova vida. Não estou falando nem das suas divisões, mas ele deixou aí. Por quê? Fazer discípulos. Mas é isso. E eu quero deixar para a amada igreja, queria chamar os músicos e a igreja se colocasse de pé. Amém? Pastor Wilson vai fazer essa oração. Cadê o pastor Wilson? Que eu vi ele lá atrás. Vem cá, pastor Wilson. Cadê os músicos? Ah, tá. Amém? Quero deixar uma frase de John Wesley. Mas antes eu quero deixar 3 coisas aqui. Que nós sejamos salvos, convertidos e discípulos. Tem diferença. Salvo, porque um salvo foi liberto da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Convertido, aquele que passou por uma transformação de mente. E discípulo, aquele que é seguidor, submisso, praticante do ensino do mestre. E crente é aquele que crê. Seja um convertido, porque é mais do que um crente, é um discípulo. E John Wesley, essa é a minha oração nessa manhã, que o pastor Wilson vai orar. Eu quero deixar uma frase dele, que ele fala: Senhor, não deixe que vivamos para sermos inúteis. Pede isso para Deus, Senhor, que a minha conversão não foi uma coisa inútil, mas que seja útil para esse mundo. Esse é o meu desejo, amado. É a minha oração para a igreja no ano de 2025 e para a minha vida pessoal. Quando eu falo menos de mim, nada é meu, mas tudo para o Senhor. Amém, igreja? Aplauda Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sim, meu Pai. O que o pastor Robson falou tem sentido e é verdadeiro. Que nesse ano de 2025, Pai, nós viemos fazer a Tua obra com excelência, Pai. Que a nossa conversão não venha ser em vão, meu Pai. Oh Deus, nós precisamos de Ti, meu Pai. Abra os nossos corações, nos dê sabedoria, Senhor. Para onde nós colocarmos as nossas mãos, venha ser curado, venha ser abençoado, as portas venham se abrir. Meu Deus, precisamos de Ti, Senhor. Oh Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, meu Pai. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Toma os Teus filhos nas Tuas mãos, toma os Teus servos nas Tuas mãos. Oh Deus amado, Deus querido, Te louvamos, Te agradecemos mais uma vez por essas ricas palavras. Que elas venham, Senhor Jesus, produzir frutos, meu Pai, por aonde quer que nós estivermos, meu Pai. Oh Deus amado, Deus querido, venha dar sabedoria ao Teu povo, Pai. Oh Deus, todos nós somos pastores na Tua casa, inclusive eles, Pai. Ah, pastor, mas essa missão é só do Senhor. Não, essa missão é de todos nós, meu Pai. Todos nós. A Tua palavra diz, no Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito? O que nós podemos dar ao Senhor? Aí você me pergunta, mas pastor, o que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou dar a Deus? Ele é o dono de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, Ele nos converteu, Ele nos tirou do mundão para nós ganhar almas para Ele, para nós sermos bênção. Ele não nos chamou para a gente ficar sentado numa poltrona. Não é só isso.
eu vou na igreja lá, vou assistir o culto e tá bom. Não, não. Que nós venhamos ser bênção nas mãos do Senhor, que Ele venha, peça ao Senhor que Ele venha cada vez mais te usar para orar pela vida do teu irmão, para orar pela vida do teu vizinho, para orar pela vida dos teus patrões. Muitas vezes nós até esquecemos, não oramos pela vida dos nossos patrões, mas meu irmão, se lembra que você trabalha na firma, você depende daquele serviço, daquele trabalho. Se ele te mandar embora, você vai ficar desempregado. Então tem que sempre orar pela vida do seu patrão. Orar pela vida do nosso presidente. Pastor, mas está na mão do Senhor. Sim, está na mão do nosso Deus. Mas nós devemos orar pela vida dele. Porque tudo tem que passar pela vida dele, tem que passar pelas mãos dele lá. Você chega no congresso, tudo tem que passar pelas mãos dele. Mas, meu Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos. Abençoa, Pai, e nos guarda no nome santo de Jesus. Que todos digam amém. Coloca as mãos no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz do Senhor Jesus para todos sempre. Amém.